Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de revisão ao próximo exame de ordem. Eu sou Maurício Teles e acompanharei vocês na disciplina de Filosofia do Direito, que você já sabe que tem duas questões na prova, não é? São aquelas duas questões que vêm logo após as 8 questões de ética, ou seja, a nossa disciplina é a segunda do caderno de questões, respectivamente nas questões 9 e 10. Como vocês também já sabem, a Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar autores aí dentro das mais diversas matérias que ela costuma colocar para vocês como sendo de filosofia do direito, mas nós sabemos que muitas vezes são temas de ciência política, teoria geral do Estado, teoria geral do direito, filosofia do direito e também algumas questões de sociologia jurídica. Na aula de hoje, então, vou tentar fazer um super resumo com vocês desses principais autores, aqueles que a banca geralmente cobra, aqueles que talvez a banca não cobra um bom tempo e talvez tenha uma grande chance de cair no exame de vocês, ok? Gostaria de começar então com dois autores que são super importantes para a nossa matéria, respectivamente Aristóteles e São Tomás de Aquino. Vamos para um autor da Antiguidade e outro autor da Idade Média. Sobre Aristóteles e São Tomás de Aquino, pessoal, o que nos interessa basicamente é a teoria da justiça deles, não é? E por que eu falo desses dois autores juntos? Ora, porque São Tomás de Aquino, na Idade Média, fez basicamente uma releitura das ideias de Aristóteles, que é o autor da Antiguidade. Aristóteles se debruça sobre um tema que nós chamamos de teoria da justiça. E a justiça, para Aristóteles, basicamente, é aquilo que ele chamava de virtude. Ou seja, quando nós falamos de uma teoria da justiça para Aristóteles, entendemos a justiça como sendo uma virtude dentre várias aí que o Aristóteles acaba trabalhando na obra Ética a Nicômaco, ok? Mas para a prova de vocês, o que interessa é, falou em justiça para Aristóteles, opa, acende o alerta, justiça é uma virtude, um dos tipos de virtude. E a virtude, pessoal, para Aristóteles, segundo ele, é alguma forma de meio termo. Ou seja, justiça enquanto virtude é igual a algum tipo de meio termo. Tudo bem, mas meio termo no quê? Ora, meio termo dentro das possibilidades da conduta humana, não é? É o meio termo, então, dentro das nossas possibilidades de ação, aquela ação justa é a ação que, em regra, é uma ação intermediária, não é? O Aristóteles não nos ajuda muito com um conceito bem específico de justiça na sua obra. Quando ele fala em justiça, ele tenta conceituar na Ética a Nicômaco, ele basicamente diz que justiça é nem promover a injustiça com o outro, e não nos ajuda, nem ser vítima de injustiça, certo? Mas eu vou dar para vocês, pessoal, dois exemplos, ao menos de dois tipos de justiça, bem claros e concretos que o Aristóteles coloca nesta obra, Ética a Nicômaco, que podem nos ajudar a entender o que significa, afinal de contas, este meio termo. Um tipo de justiça, para Aristóteles, era o que ele chamava de justiça corretiva. Um outro tipo de justiça era o que ele chamava de distributiva. A justiça corretiva era alguma forma, um tipo de justiça, na relação, podemos falar assim hoje, a relação entre pessoas privadas. Ou seja, a minha relação, né, de algum tipo de justiça com o meu vizinho, com o meu colega, com algum familiar, não é? Com alguma pessoa que está, de certo modo, no mesmo nível que eu na sociedade. A justiça distributiva, por sua vez, é algum tipo de justiça na relação do privado com o público. Ora, vamos lá, vamos aos exemplos, não é? Eles nos ajudam bastante. Falando, pessoal, do tipo de justiça distributiva. Bem, imagine vocês que, por exemplo, lá no tempo de Aristóteles, a polis entrava em guerra, não é? Então, você vivia tranquilamente na sociedade, com a sua vida, tocando as suas coisas, e de uma hora para outra, então, precisa ir na guerra representar os interesses do ente público, os interesses da coletividade, não é? Ora, você vivia aqui a sua vida e a sociedade estava aqui também tranquilamente em harmonia. A partir do momento em que você tem que sair da sua casa, abandonar a sua família, não é? Despender o seu tempo e encarar uma série de situações de violência, selvageria, perigo, risco, etc., bom, você acaba cedendo demais em benefício do ente público. Ou seja,
a relação, então, ela não passa mais a ter aquela harmonia de antes, não é? E a justiça, então, enquanto alguma forma de meio termo ou de justa medida ou medida intermediária, ela busca o quê? Busca exatamente restaurar este equilíbrio, não é? Então, você acabou aí tendo que dedicar muito da sua vida em benefício do ente público. Por Aristóteles, nada mais natural do que, em algum momento, este mesmo ente público que acabou sendo beneficiado com as suas atividades, não é? Com tudo aquilo que você teve que dedicar para ela, bem, esse ente público, então, ele deve lhe retribuir de alguma maneira, para buscar restaurar aquela igualdade, aquela harmonia que existia antes. E esse tipo de justiça, então, no formato justiça distributiva, o Aristóteles nos coloca, bom, é possível restaurar este equilíbrio através de algumas honrarias, é possível restaurar esse equilíbrio através de algumas riquezas que, porventura, venham ser concedidas pelo ente público. É o que nós podemos dizer, alguma forma de participação do privado nos bens do ente público. Importante destacar que só há aí essa incidência da justiça distributiva por Aristóteles quando ocorre aquilo que nós chamamos hoje, e falo para que você possa entender, mas ele não utiliza essa expressão, alguma forma de mérito. Eu tenho que fazer por merecer dentro da sociedade para que eu possa, então, ter essa distribuição, justiça distributiva, de bens públicos em benefício do privado. Então, o Aristóteles, ele aceita uma distinção social, honrarias e até mesmo essa distribuição de riquezas, desde que seja necessário, então, para restaurar aquele equilíbrio de antes, ou, melhor dizendo, até mesmo para compensar, não é, aquela pessoa privadamente entendida em razão daquilo que ela talvez tenha feito em benefício do ente público. Esse é o tipo de justiça, volto a dizer, justiça distributiva. Lembra aí, distribuição. A justiça corretiva, por outro lado, pessoal, é aquela relação, como havia comentado, não é? Com o nosso vizinho, com o nosso amigo, etc., com pessoas privadas, não é? Geralmente, os melhores exemplos são em acordos. Nós fazemos um contrato, uma relação obrigacional, não é? Imagine que você acaba fazendo um acordo com uma pessoa, não é? Que envolve uma contraprestação e aquela outra pessoa acaba descumprindo o acordo, não é? Então você às vezes entrega alguns bens em troca de dinheiro, não é? E aquela pessoa recebendo os bens não lhe devolve ou não lhe dá esse dinheiro, não é? Ou seja, nessa relação entre privados houve exatamente uma ruptura no equilíbrio, não é? A justiça corretiva, para Aristóteles, visa justamente isso, corrigir esta relação entre privados. Muito importante, pessoal, justiça distributiva e justiça corretiva dentro dessa teoria da justiça de Aristóteles. Mas, como havia comentado, o nosso segundo autor da aula de hoje, São Tomás de Aquino, da Idade Média, ele basicamente repete aí esta teoria do Aristóteles. São Tomás de Aquino, na obra Suma Teológica, também tem a preocupação em atingir aí algum conceito de justiça, não é? Não é à toa que há um tratado específico de São Tomás de Aquino na Suma, falando exatamente sobre a virtude da justiça, é o famoso Tratado da Justiça. E nesse Tratado da Justiça, São Tomás diz a mesma coisa que Aristóteles. A justiça também é uma virtude, enquanto virtude ela também é um meio termo, enquanto meio termo, não é? Ela pode ser de dois tipos, não é? Pode ser do tipo distributivo, olha só que interessante, não é? São Tomás de Aquino então repete o Aristóteles até mesmo nisso, em dois tipos, não é? Um tipo pode ser distributivo, que é da relação do privado com o público. E aí, pessoal, um ponto curioso é que o São Tomás de Aquino, embora ele repita essa ideia, ele dá um passo a mais, né? Dá um passo além, faz um plus. Eu comentei para vocês um pouquinho antes que, por Aristóteles, ora, né, esse desequilíbrio aqui, não é só haveria uma compensação se o ente privado fizesse por merecer, tivesse algum mérito para ser compensado pelo ente público. São Tomás de Aquino, como tem aí toda uma carga religiosa por trás, como ele nos traz aí conceitos de pessoa humana, de dignidade, etc., ele nos coloca que, olha, muitas vezes eu não preciso fazer por merecer, basta eu ser para merecer, não é? Ser uma pessoa. E aí nós vemos que em alguns casos, segundo aí São Tomás de Aquino, é possível que algumas pessoas, algumas privadamente entendidas, elas participem dos bens públicos
não é? Exatamente por serem pessoas que talvez necessitem. Uma viúva, não é? O amparo aí com os idosos, com os doentes, com as crianças. Em regra, são pessoas que às vezes não fazem algo para merecer e ter em troca, mas muitas vezes a sociedade ou a comunidade também tem uma responsabilidade com essas pessoas, não é? Então nós vemos talvez aqui até mesmo o embrião dessas tais ações afirmativas, não é, que tanto falamos, não é? Exatamente aí com base nessa pequena distinção que o São Tomás de Aquino faz em relação a Aristóteles. Mas lembrando, não é? São Tomás de Aquino, temos sim um tipo de justiça chamado de distributiva da relação do privado com o público. Porém, pessoal, o outro tipo de justiça, que é a relação entre privados, o São Tomás de Aquino apenas dá um outro nome. Ele chama de justiça comutativa, ou seja, é a justiça, aquele tipo de justiça das pessoas em comum, ok? Pessoas que aí entendemos também, posso dar aquele exemplo, né, de fazer um acordo, um contrato, etc. Apenas há essa distinção entre nomes. Então, sobre Aristóteles e São Tomás de Aquino, justiça é a mesma coisa, é virtude para ambos, não é? Enquanto virtude, para ambos também é um meio termo. Enquanto meio termo pode ser de dois tipos. Aí muda o quê? Apenas a questão no que diz respeito à terminologia utilizada para esse tipo de justiça entre privados. Enquanto que, para Aristóteles, a justiça privada, a relação entre privados é corretiva, para São Tomás de Aquino ele chama de comutativa. Para Aristóteles, aquele tipo de justiça da relação do privado com o público é distributiva, mas em razão de algo que eu faça por merecer. Para São Tomás de Aquino, esse tipo de justiça também é chamado de distributiva, mas eu necessariamente mereço por ser e não por aquilo que eu venho a fazer, ok? Então, sobre Aristóteles e São Tomás de Aquino, basicamente é isso. E gostaria de convidar vocês a dar um salto aí no tempo para ver alguns autores da Idade Moderna. Basicamente, pessoal, aqueles autores que nós chamamos de autores contratualistas. E esses contratualistas, basicamente, são três, que os senhores e as senhoras já estão bem acostumados. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou em outras oportunidades em prova e há um bom tempo não cobra e talvez tenha uma grande chance de cair ao menos um deles nesse exame. Que são quem, pessoal? Os nossos contratualistas são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Bom, pessoal, o que nos interessa a respeito então dos três contratualistas? Basicamente, eles procuram nos dar aí um modelo de Estado que talvez seja mais adequado. Então, quando nós falamos do contratualismo de Hobbes, Locke, Rousseau, nós falamos talvez mais aí de temas ligados à teoria geral do Estado ou até mesmo à ciência política, conforme a abordagem que vem a ser dada, não é? O Hobbes, pessoal, a gente vai lembrar que utilizava uma frase recorrente que era: o homem é o lobo do homem. O que ele queria dizer com isso? Bom, no Leviatã, quando ele fala que o homem é o lobo do homem, ele diz que o ser humano, no seu estado de natureza, vai buscar atingir sempre aí os seus próprios objetivos, doa a quem doer, passe por cima de quem passar. Exatamente, o Hobbes tinha uma visão extremamente fatalista e até mesmo negativa em relação à espécie humana. E o que ele nos coloca é, bom, se o ser humano então ele vai sempre buscar o seu próprio interesse, né, o seu auto-interesse, mesmo que tenha que passar por cima de pretensos direitos de outro, ora, é necessário então que haja a criação de um ente que possa frear esse ímpeto animalesco e destrutivo do ser humano, porque nós sabemos que vivendo em um contexto em que todo mundo aí acaba tendo auto-interesse e não tem nenhum limite, não é? Vai ocorrer exatamente uma fatalidade, que ele chamava de um dissenso, não é? Que é o contrário do consenso. Consenso é quando as pessoas concordam, quando as pessoas não concordam é dissenso. Estabelecido dissenso, estabelecida confusão, há uma guerra generalizada, não é? E aí o que o Hobbes nos coloca é, eu preciso de alguém aí que resolva isso, que freie esse ímpeto animal, porque exatamente a guerra é o que eu tenho que evitar, não é? E aí o Hobbes nos coloca, pessoal, um modelo de Estado que nós podemos chamar de Estado absoluto. Ou seja, esse ente chamado de Estado, não é? Ele deve fazer o quê? Ele deve recolher
as liberdades individuais de todas as pessoas, em benefício de um bem maior. Ou seja, ele vai limitar as liberdades individuais, ele pode tolher as liberdades individuais, mas desde que mantenha alguma forma de paz dentro daquela comunidade, não é? Só que, claro, né, o nosso querido Thomas Hobbes, ele vai para um caminho que realmente é muito excessivo, não é? Porque ele nos coloca que todo e qualquer tipo de liberdade deve ser restringido, né, deve ser tolhida em benefício aí desse Estado, em benefício do todo, não é? É óbvio que as ideias aí do Hobbes agradam a alguns, mas desagradam a outros, não é? Então nós vemos em um segundo momento esse nosso outro autor aqui, o John Locke, que nos diz o seguinte: olha, não é? Não dá para concordar com o Hobbes, não é? Exatamente porque quem vive sob o jugo de um Estado autoritário ou totalitário ou até mesmo absoluto, como o nosso querido Thomas Hobbes, sabe que não é a melhor maneira de se viver, não é? Então as liberdades, elas de alguma maneira devem existir. E o que o John Locke nos fala é o seguinte: bem, né, o Estado, então, ao invés de tolher essas liberdades, não é, ele tem que facilitar a vida das pessoas. Então, se o que para o Hobbes era um problema, que era a liberdade individual, o que o Locke nos diz não, a liberdade individual é importante, não é? E é apenas a partir das liberdades individuais que as pessoas podem se associar. Ora, não é? De onde surgiu então essa ideia de criar um Estado? Da necessidade, justamente, de buscar a cooperação do outro dentro dos meus interesses e dentro da minha liberdade. O Estado, então, ele acaba sendo um ente facilitador. Quando nós falamos aqui deste modelo de Estado trazido por John Locke, nós falamos de um modelo de Estado chamado de Estado liberal. O Estado liberal, então, é aquele Estado, da perspectiva do Locke, não é? Que vai exatamente proporcionar um ambiente favorável a que as pessoas mantenham as suas liberdades individuais e vivam em cooperação recíproca umas com as outras, não é? Mas nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós temos uma síntese desses dois modelos de Estado justamente aqui com Jean-Jacques Rousseau. Ele nos coloca, ora, tudo bem, não é? É possível, não é, que o ser humano, como diria o Locke, não é, seja um ser humano bom por natureza, não é, ao contrário do Hobbes, não é, que busca exatamente aí através da sua liberdade unir-se a outrem para que possa atingir os seus interesses em conjunto, não é? Mas é possível também que em um segundo momento essas pessoas boas, esses seres humanos bons, eles acabem vindo a ficar um pouco mais egoístas e ter aquele autointeresse e tornarem-se aí pessoas nocivas, tal e qual temia tanto o Hobbes, não é? Qual foi o meio termo, então? Jean-Jacques Rousseau nos trouxe um modelo que nós podemos chamar de Estado democrático. Esse modelo de Estado democrático, então, trazido por Rousseau, ele basicamente vai se pautar em alguns temas, como que a gente pode trabalhar chamado da vontade geral. Esse foi um ponto muito debatido por Rousseau na sua obra, né? A vontade geral. Quem dá a autoridade para esse modelo de Estado democrático? Bom, é a vontade geral. E o que é essa vontade geral? Essa aqui é a pergunta, não é? Pessoal, vontade geral, e esse é um ponto muito importante de já tirar agora no início da aula, vontade geral não equivale a dizer que é a vontade de todos, não é? Porque nós sabemos que dificilmente, raramente, em uma sociedade, todos acabam concordando com a mesma coisa. Não é? A vontade de todos seria equivalente a dizer a vontade de 100%, mas a gente sabe que nem numa eleição a gente consegue atingir 100% de votos em um mesmo candidato, por exemplo. Ora, não é? Sempre há aquele pequeno dissenso, sempre há aquela pessoa que entende um pouco diferente. E sabendo justamente disso, o Jean-Jacques Rousseau nos diz não é a vontade de todos, mas eu posso, né, procurando aí na vontade de cada um, tentar uma maioria, não é? E a vontade geral, em síntese, pode ser entendida como a vontade da maioria, não é? Então a gente chega num acordo sobre aquilo que talvez seja mais importante, interessante para a nossa sociedade. Bem, mesmo que haja uma minoria que não concorde com isso. A vontade geral, ela basicamente é esse tipo de vontade de uma maioria, ok? Esses três autores, então, pessoal, são aqueles autores ditos como contratualistas. O objetivo deles era exatamente entender, não é, nesses modelos de Estado,
ou de um Estado absoluto, ou de um liberal, ou de um democrático, qual era a autoridade, afinal de contas, desse Estado que acaba subordinando aí as pessoas que vivem sobre ele. Nosso próximo autor, pessoal, indo direto aí, porque é uma aula de revisão, não é? Então tem que ser bem rápido. Nosso próximo autor é o Barão de Montesquieu, que tinha uma preocupação muito similar ao do John Locke, nosso cara que trouxe aí um modelo de Estado liberal, não é? Em relação ao poder do Estado, não é? O Barão de Montesquieu se deparou com os limites do poder do Estado. E o que o Montesquieu nos diz é o seguinte: bom, não é? Um Estado, então, naquele modelo do Thomas Hobbes, do Estado absoluto, ele não é nem um pouco interessante. E imaginem vocês que há aquele modelo de Estado absoluto, não é? Vem um grupo, derruba aquele Estado absoluto, e o que eu faço então para que este novo grupo crie um Estado que não repita os erros lá do Estado absoluto? Ora, Montesquieu nos diz que é necessário então haver uma fragmentação daquele grande poder absoluto do Estado. E o Montesquieu, pessoal, para entender um pouco mais isso, ele se deparou justamente aí com quais são as funções, não é? O que apenas um Estado absoluto fazia na época, não é? O que só o Estado pode fazer? Bom, ele nos disse, então, Montesquieu, que apenas o Estado poderia fazer leis, apenas o Estado poderia julgar de acordo com as leis, apenas o Estado poderia governar de acordo com as leis, não é? E o que o Montesquieu nos diz, ora, se essas três coisas, não é? Essas três atividades, essas três funções são próprias e exclusivas do Estado, para evitar então um modelo de um Estado absoluto, nada mais natural então do que enfraquecer ele, não é? Enfraquecer este grande poder do Estado, colocando cada uma dessas funções em pessoas distintas. É o que nós chamamos aqui no Montesquieu de teoria da tripartição de poderes. Eu pego o poder de legislar, de fazer leis, e coloco naquilo que nós chamamos de poder legislativo. Eu pego esse poder de julgar e coloco no que eu chamo de um poder judiciário. Eu pego esse poder de governar e coloco numa pessoa que eu vou chamar de poder executivo. E pessoal, para que um poder não tente usurpar as funções do outro, não é? Neste mesmo modelo de Estado aí ao qual Montesquieu se propõe, bem, é necessário que haja um mecanismo, né? É necessário que haja um sistema que coíba exatamente eventuais tentativas de um poder tentar usurpar as funções do outro. Esse sistema ele chamava então de sistema de freios e contrapesos. Ou seja, neste sistema de freios e contrapesos, um poder, embora ele não possa usurpar as funções do outro, ele pode controlar as funções do outro, ele pode colocar limites às funções do outro, não é? Vamos lá, pessoal, o poder judiciário só julga com base no quê? Com base nas leis que são feitas pelo legislativo, não é? Ele não pode exceder esse limite, não é? O poder executivo só pode governar de acordo com leis que, por sua vez, são feitas pelo legislativo também, não é? O legislativo, pessoal, não pode legislar aí loucamente sobre qualquer assunto, não é? Porque todas as leis, dentro de um processo legislativo, nós sabemos, é necessário que haja um controle do executivo sobre os atos do legislativo, não é? O tal poder de veto, não é? E assim por diante, pessoal. Então nós criamos um cenário, um sistema, não é? Chamado de sistema de freios e contrapesos, dentro de determinado país ou determinada ordem, que vise justamente isso, né? Fazer esse controle dos limites de cada um dos seus poderes, para que então nenhum usurpe as funções do outro e nenhum volte a ser aquele tão temido modelo de Estado absoluto lá do Thomas Hobbes, certo? Mais um autor, pessoal. Saindo do Barão de Montesquieu, nós vamos já mais aí para a nossa idade contemporânea. Gostaria de falar com vocês sobre Hans Kelsen. Hans Kelsen, como nós sabemos, é um jurista
da corrente do positivismo jurídico, não é? E o Kelsen tinha uma grande preocupação em trazer ou encontrar, melhor dizendo, um certo grau de pureza no ordenamento jurídico, não é? O Hans Kelsen, então, tem uma obra chamada Teoria Pura do Direito, na qual ele exatamente nos coloca que o ordenamento jurídico, então, ele deve ser puro, nós devemos abstrair do ordenamento jurídico tudo aquilo que não seja jurídico. Ora, e o que é o jurídico, então, desse ordenamento? Bem, o que é o jurídico é tudo aquilo que é de acordo com a norma fundante. Todo ordenamento jurídico é uma ordem de normas, não é? Mas tem uma norma que serve de base para todo esse ordenamento. Ou seja, né, essa norma, então, servindo de base, ela serve como referência daquilo que faz parte ou não faz parte do ordenamento jurídico, daquilo que é válido ou inválido para esse ordenamento jurídico. E essa norma fundante, pessoal, ela acaba irradiando uma estrutura dentro do ordenamento jurídico, não é? Em outros tipos de normas, não é? Então nós temos aqui, por exemplo, falando do ordenamento jurídico brasileiro, nós sabemos que qual é a norma mais importante, a norma principal ou a norma maior do nosso ordenamento? É a Constituição, não é? A Constituição Federal, de certo modo, ela acaba sendo a nossa norma fundante. E a partir da Constituição Federal, eu tenho outros tipos de normas, não é? Tenho leis, tenho decretos, tenho alguns atos de administração, não é? Que ocupam posições distintas no nosso ordenamento jurídico, mas, de certo modo, seja um ato, um decreto ou uma lei, para que faça parte do ordenamento jurídico, tem que ser conforme a Constituição, tem que ser constitucional, não é? Ou seja, a norma constitucional, então, é uma norma pura, é uma norma válida para determinado ordenamento jurídico. E o que o Kelsen nos coloca é exatamente isso, pessoal, né? A necessidade, né, de um controle das normas que fazem parte do ordenamento jurídico. Mas uma crítica que foi muito feita ao Kelsen é o quê? A preocupação com o Kelsen é extremamente formalista. E o Kelsen, então, nos coloca que uma norma só é válida ou inválida se está de acordo aí com os preceitos da norma fundante. Mas questões de elemento moral não interessam, não é? Então essa foi uma crítica muito feita aí à teoria do Kelsen, não é? Mas, de certo modo, apesar dos erros, o Kelsen nos ajuda bastante, porque hoje, no Brasil, nós temos todo um sistema de controle de constitucionalidade que obedece exatamente esse tipo de controle, não é? Validade, conforme aí os critérios trazidos na tal da norma fundante, a nossa Constituição. O próximo autor da aula de hoje, pessoal, é um autor que a banca também já cobrou. Esse daí é campeão, tá? Esse daí a banca já cobrou muitas vezes, cobra anualmente, ainda não cobrou neste ano de 2023 e é bem provável que acabe cobrando na prova de vocês, se a banca seguir com a tendência, que é o famoso Norberto Bobbio, jurista italiano que tinha a obra aí, Teoria do Ordenamento Jurídico, ok? Então ele já parte também de uma análise, assim como a do Kelsen, de ordenamento jurídico. Pessoal, resumidamente, o que nos interessa sobre o Bobbio? Basicamente são dois problemas, tá? Um juiz, quando vai se deparar com uma lide, um caso para ser julgado, ele pode perceber, e aí eu utilizo uma expressão que só fica mais fácil de entender mesmo, mas não é que ele utiliza, que naquele ordenamento jurídico ou tem normas demais para aplicar naquele caso concreto, não é? Ou seja, tem mais de uma norma, tem duas, três, que tratam sobre o mesmo assunto às vezes. E aí, qual eu devo escolher, não é? É um problema. Ou o problema das normas de menos. Ora, eu vou julgar um caso como juiz e não tenho nenhuma norma para aplicar nesse caso concreto. E aí, vou tirar do bolso? O que eu faço, não é? É a segunda preocupação do nosso querido Norberto Bobbio. Para a questão das normas de mais, pessoal, quando há muita norma, não é? É o que ele chamava aí de antinomias, ou o famoso conflito
de normas, que basicamente pode ser resolvido através de 3 critérios. Um critério seria um critério chamado de hierárquico. Ora, lembre ali do Kelsen, não é? Que tinha a nossa pirâmide ali, ó, com as normas, não é? Eu tenho normas de grau mais elevado, por exemplo, a Constituição, e tenho uma norma de grau menos elevado, não é? Como uma lei ou um decreto. Imaginem vocês que o conflito de normas, tem norma demais para aplicar, é entre uma lei e entre um decreto. Bom, o que o Norberto Bobbio diz, é possível então que o juiz se utilize do critério hierárquico, aplicando a norma de hierarquia superior, aqui no exemplo uma lei, em detrimento de uma norma de hierarquia inferior. Não é? Então a norma superior sobre a norma inferior. E aí eu opto então por aplicar aqui no exemplo a lei, ao invés do decreto. Não é? Porém, pessoal, há um outro critério chamado de cronológico. Às vezes, é possível que existam 2 normas, mas essas 2 normas podem ser de igual hierarquia. Olha aí que drama, são 2 decretos, não é? E agora o que eu faço? Bem, imagino eu que as normas mais recentes, não é? Elas digam respeito aí ao interesse da nossa sociedade na atualidade. Isso deve ser privilegiado. O que nos coloca, então, o Bobbio é que eu vou privilegiar a norma nova, ou a mais recente, em detrimento da norma antiga, ou velha, ok? E aí, então, eu acabo optando pela norma mais atual em detrimento da norma anterior, da norma mais antiga. Mas, às vezes, pessoal, é possível que haja um conflito de normas, não é? Que seja resolvido aí pelo critério que ele chamava de especialidade. Às vezes eu posso ter aí, sei lá, 2 leis, por exemplo, não é? E as 2 leis tratam do mesmo assunto. Só que uma das leis trata desse assunto de maneira muito geral, muito ampla, é um tema dentre vários outros que aquela norma costuma disciplinar, que é o caso dos códigos, não é? O nosso Código Civil aí tem uma infinidade de temas, não é? No Código Civil nós vemos, por exemplo, questões obrigacionais, questões de contrato. É aí a norma geral para aplicação nos contratos, não é? Mas existem alguns contratos bem específicos também, não é? Que são, por exemplo, o contrato de relação de consumo, não é? Ora, eu tenho uma norma falando de contrato de maneira muito geral e tenho uma norma falando de um contrato de consumo de forma bem específica. Nesse exemplo que eu dei para vocês, através do critério da especialidade, eu vou privilegiar a norma especial. No meu exemplo, vou privilegiar o CDC em detrimento do Código Civil, em detrimento da norma geral, que é mais ampla, ok? Problema de norma demais. Resolvo aí através de um desses 3 critérios. O problema, pessoal, é quando não tenho norma para aplicar, não é? E aí eu tenho que descobrir e trazer uma solução. Esse critério das normas de menos é o que o Bobbio chamava de lacunas do ordenamento jurídico. E essas lacunas, então, elas devem ser pelo julgador preenchidas de alguma maneira, devem ser colmatadas através do que ele chamava de integração. Através da integração, eu vou preencher essas lacunas. Essa integração pode ser o que ele chamava de auto-integração, ou seja, eu vou buscar alguma resposta dentro do meu próprio ordenamento jurídico, ou de heterointegração. Não tenho nenhuma resposta dentro do meu ordenamento jurídico, vou ter que buscar fora do ordenamento jurídico. Típico exemplo de autointegração, pessoal, é a analogia. Ou seja, eu tenho um caso para resolver, não tenho norma específica para aplicar, não é? Mas eu tenho aí um caso que talvez seja disciplinado por uma outra norma que seja similar ou possa me auxiliar a resolver, não é? É o típico exemplo aí dos crimes de homofobia no Brasil. O crime de homofobia não é um crime tipificado,
nem no Código Penal, não há qualquer legislação especial tipificando esse crime, não é? Mas como os julgadores acabam tomando decisões com base, né, numa extensão analógica dos efeitos do crime de racismo, né, e aí ocorrem as condenações e tudo mais, não é? Bom, através da analogia, então, eu estendo os efeitos jurídicos de uma outra norma que não é uma existente para esse meu caso concreto, mas pode me ajudar a resolver essa situação. Também, pessoal, através dos princípios gerais de direito, não é? O princípio da boa-fé, às vezes, pode me ajudar, não é? E assim por diante. Bom, autointegração, não é? Resposta dentro do meu ordenamento jurídico. Heterointegração, pessoal, é quando, poxa, agora nem dentro do meu ordenamento eu consigo uma resposta. Aí o que eu faço? Ora, aí eu tenho que recorrer, por exemplo, à doutrina. Trago uma tese doutrinária aí para resolver a situação, não é? Ou até mesmo buscando uma resposta em outros ordenamentos jurídicos. Ora, o que o pessoal aqui do país vizinho está fazendo para resolver esse problema, não é? E aí constrói-se, de certo modo, uma tese, não é? Com base aí em outros ordenamentos jurídicos, ou até mesmo, não é, em alguns eventuais pactos internacionais que talvez não tenham sido aí, o país não tenha sido signatário, coisa do tipo, ok? Mas o que nos interessa é, eu tenho que dar alguma resposta, não é? Seja buscando dentro do meu ordenamento, seja buscando fora do meu ordenamento. Essa aí, ou melhor dizendo, esses dois problemas são os principais para o Norberto Bobbio. E o nosso último autor da aula de hoje é um autor brasileiro chamado de Miguel Reale. Miguel Reale, inclusive, pessoal, que foi aí o principal ideólogo do nosso atual Código Civil de 2002, não é? É o chamado Código Miguel Reale. O Miguel Reale, então, nos traz uma base bem interessante para o Código Civil, mas dentro aí das nossas aulas de filosofia do direito, o que nos interessa basicamente sobre o Miguel Reale é a sua teoria tridimensional do direito. O que o Miguel Reale pretende fazer? Ele pretende nos dar um conceito de direito. É basicamente isso. O que é o direito para o Miguel Reale? E para o Miguel Reale, pessoal, o direito, como a gente diz na propaganda e na brincadeira, é 3 em 1. Ele pode ser 3 coisas em uma só, ok? O direito é fato, o direito é valor e o direito é norma. O que compõe o direito? Bom, os acontecimentos sociais, os fatos da sociedade. O que o povo está fazendo ou o que o povo não está fazendo. Então, o direito é algo que tem os pés na realidade concreta, não é? O que o povo faz, o que o povo não faz, os acontecimentos sociais, não é? A partir desses acontecimentos sociais, às vezes, eu posso, por querer valorizar uns, né? Ora, né? Realmente eu quero preservar isso que a comunidade está fazendo. Ou, às vezes, eu não quero preservar, eu quero afastar, não é? Então, essa consideração sobre o afastar ou não afastar está no campo valorativo, não é? É a opção que se faz por querer ou não aquilo. Às vezes, isso não é legislado e às vezes é legislado, não é? Porque nós sabemos que a vida, os acontecimentos sociais, os valores trazidos pela sociedade andam numa velocidade que o nosso legislativo às vezes não consegue acompanhar, né? Então, muitas vezes a norma ela não alcança isso, não é? E não disciplina tudo dentro da realidade, aí, da experiência vivida por uma nação. Bom, mas às vezes, então, eu posso criar uma norma para proteger ou não, né? Esse acontecimento social ao qual eu trouxe um valor ou não. O Reale nos dizia, pessoal, que essas 3 dimensões, né, e por isso a teoria tridimensional, elas compõem e são o direito, não é? E ele coloca de maneira bem clara e específica na sua obra, não é? Os fatos são o direito, os valores são o direito e as normas são o direito. Essas 3 dimensões, então, mantêm uma relação que ele chamava de relação de dialética, ou seja, a relação dialética é a relação de diálogo. Os acontecimentos sociais, fatos, entram em diálogo com os valores, que entram em diálogo com as normas, não é? E cria-se, então,
esta relação das três dimensões. Por isso, pessoal, muitas vezes, não é, com base na teoria tridimensional do direito, como eu havia comentado, é possível que alguns julgadores tomem decisões inexistindo normas. Ora, não há uma lei que obrigue, não há uma norma, não há nada nesse sentido, e de onde o cara tirou aquela decisão, não é? Muitas vezes, com um olhar para a realidade, para os acontecimentos sociais e com um olhar para os valores da sociedade, não é? Querendo então inibir ou até mesmo aí promover alguns fatos dentro da sociedade, ok? Basicamente, pessoal, para o Miguel Reale é isso. Nosso tempo é muito curto, não é? Mas a ideia na revisão é exatamente trazer aqueles principais autores, as principais ideias. E eu espero que tenha ajudado você, então, nessa preparação para o exame de ordem, ao menos aí tendo alguma chance junto às nossas duas questões trazidas junto à prova, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, desejo sucesso na prova e encontro vocês depois na advocacia. Até mais!